Vamos lá, gente. O tema agora é execução fiscal. A OAB começou a cobrar cada vez mais também esse tema aí, é a ação de cobrança que o fisco tem à sua disposição. Vamos relembrar aqui algumas coisas também. E dicas valiosíssimas, tá? Nós temos, dentro da questão da dívida tributária, a cobrança por meio de execução fiscal que segue uma lei própria, que é a LEF, a Lei 6830 de 1980. E aí o prof pede muito cuidado aqui para você o seguinte, a gente fica pedindo até meio um contrassenso, né? Porque a gente pede que você não descarte matéria, que você estude processo civil, que você estude civil, penal, tributário e etc. Mas aqui no momento eu vou falar para você o seguinte, você vai pegar seu processo civil e vai deixar de lado. Por quê? Porque a pessoa que lembra do processo civil, a pessoa que leva o processo civil como referência, a chance dela errar uma questão no que diz respeito a esse tema execução fiscal é enorme. Por que isso? Porque nós temos nossa lei própria. Então falou em dívida, cobrança de dívida tributária, LEF, Lei 6830 de 80. Vou soltar alguns paralelos aqui para vocês, gente. Qual é o prazo que você tem para apresentar lá uma defesa no processo civil, que é o embargo? Embargos à execução. Perdão. Embargos à execução. Lá no processo civil, o prazo é de 15 dias. E no direito tributário? Direito tributário, o prazo é de 30. É o artigo 16 da LEF que traz esse prazo para a gente. Então o cara que está lá com a cabeça no processo civil e lembra de 15 dias no processo civil, ele vai errar essa questão dentro do direito tributário. Então cuidado. Ah, tá bom. De onde que conta o prazo lá no processo civil? Geralmente é da juntada do AR, do mandado, da carta precatória. E no direito tributário, de onde conta? É da garantia do juízo. Da garantia do juízo. Então veja que há uma diferença, uma distância muito grande. Lá no processo civil, olha o paralelo. Lá no processo civil, eu preciso garantir o juízo para embargar, para apresentar essa defesa? Você vai ver que não. Eu não preciso garantir o juízo para poder apresentar a defesa. O que é que vai mudar lá no processo civil, se eu garanto ou não, é o efeito suspensivo do negócio. Olha no direito tributário. Admite embargo à execução antes de garantir o juízo? Nem a pau, gente. Não se admite embargo à execução antes de garantido o juízo. Então, se não garantir o juízo, não pode embargar. Lá no processo civil nem precisa. A ordem de preferência da penhora é diferente da LEF para o processo civil. Nós temos várias diferenças. Então, deixa o processo civil de lado. Ah, quando é, professor, que eu vou usar o processo civil? Na omissão da LEF. Então, a LEF, por exemplo, ela não fala para a gente como que conta o prazo de 30 dias para embargar. O CPC novo fala em dias úteis. Então, ok, eu conto em dias úteis. Usei ali na omissão da LEF de forma complementar, suplementar o CPC. Então, dica valiosíssima aqui para nós, para entrarmos nesse tema de execução fiscal, é que você deixe o processo civil de lado, porque senão ele vai fazer você errar a questão aqui na sua prova. E a OAB recentemente, ela começou e voltou, ela ficou um tempinho sem cobrar, e a OAB voltou com toda a carga a exigir essa história de execução fiscal. Se você, por acaso, for para a segunda fase de direito tributário, você vai ver que estudar a execução é de suma importância, porque a OAB adora cobrar embargo à execução como peça para você fazer. Ela nunca vai pedir para você fazer uma execução fiscal, porque a execução fiscal quem faz é o fisco. E a gente não trabalha na prova da OAB como fisco, a gente defende o contribuinte. Se você quiser trabalhar como fisco, você vai lá para um concurso de procurador do município, um procurador do estado e etc. Tá bom? Então, bastante cuidado. Execução fiscal, lei própria, LEF, 6830 de 80, deixa a CPC lá de lado, justamente porque a diferença e a distância aqui é muito grande. Vamos dar uma olhada na primeira questão, qual é a conversa dela? Então, execução fiscal. Em execução fiscal ajuizada pela União, a contribuinte ABC ofereceu o seguro garantia para garantir a execução, correspondente ao valor da dívida, acrescidos de juro, multa de mora, encargos indicados na CDA, certidão da dívida ativa. Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar quanto à garantia oferecida pela executada, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinado. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Bom, ela trouxe duas histórias aqui
antes da gente entrar aqui nas assertivas, gente. Ela trouxe primeiro uma pergunta acerca do seguro-garantia. Eu estava dizendo para você que no direito tributário não se admite embargar, defender-se, a gente pode defender também por exceção de pré-executividade, né? Mas só quando tiver questão de ordem pública ali. Lembra da súmula 393 do STJ, ok? Fazendo um encaixe aqui. Mas não se admite embargar antes de garantido o juízo. E aí nós temos 4 formas de garantia do juízo. Nós temos a depósito do montante integral, fiança bancária, seguro garantia e penhora. E por que a prova cobrou lá na época, essa aqui é do 26º exame, por que a prova cobrou lá na época essa história de seguro garantia? Já tem tempo. Você vê que a prova deixa a atualização maturar. Lá em 2014, por uma lei, que é a Lei 13.043 de 2014, nós tivemos a inclusão da garantia como modalidade lá na LEF do seguro garantia. Então não tinha. Então fez isso em 2014, a OAB cobrou a primeira vez ali no 26º exame, que é de onde é essa questão, tá bom? Então ela quer saber se você está atualizado. Seguro garantia é sim modalidade de garantia da execução, assim como depósito do montante integral, fiança bancária, seguro garantia e penhora. Eu posso dar um imóvel em garantia, eu posso ter o meu imóvel penhorado. Fazenda Pública foi lá, entrou com a ação contra o contribuinte, exequente versus executado, e eu estou lá executado num processo, o oficial de justiça vai promover a minha citação. Ele chega na minha casa e encontra meu carro. Fala, esse carro é seu? Ah, não. Ah, então me dá o documento. Aí ele olha o documento, não tem nenhuma alienação fiduciária, tá quitadinho, ele já vai lavrar o auto de penhora. Olha o que aconteceu aqui. Se ele lavra o auto de penhora, garante o juízo. Se garante o juízo, começa o prazo para apresentar a defesa, começa o prazo para poder embargar. Professor, eu não tenho grana, eu não tenho carro, eu não tenho nada para poder garantir o juízo, eu vou ficar sem defesa? Vai. Mesmo que você alegue lá a hipossuficiência do devedor, etc, etc, não cola, gente. Infelizmente não cola no direito tributário, ok? Você fica sem garantir o juízo. Pode se defender por exceção de pré-executividade, mas como eu te disse, a exceção de pré-executividade é só questão de ordem pública. Então, se não for uma prescrição, uma nulidade de citação, um pagamento duplo, etc, etc, já era. Você fica sem a defesa. Seguro garantia pode. E de outro lado aqui, ela falou lá, a União, por meio de publicação no órgão oficial, foi instada a se manifestar quanto à garantia, deixando de manifestar no prazo em que foi assinalado. Ela vai perguntar para você se essa intimação da União por diário oficial, se ela seria válida. A gente vai ver lá dentro da LEF que a intimação da Fazenda Pública será sempre pessoal, tá bom? O prof trabalha como advogado de contribuinte e o prof também presta assessoria lá no escritório dele para algumas autarquias públicas federais. Então lá eu trabalho como procurador fiscal. Eu acho bacana porque eu tenho a visão aqui dos dois lados, a visão do contribuinte e a visão da Fazenda Pública. Todas as intimações são pessoais. Então eu tô quietinho lá no escritório lá, eu vou lá na autarquia, eu chego lá num conselho de fiscalização, por exemplo, chego lá, tem 200 processos em cima da mesa, 400 processos chegam numa sexta-feira. O que é isso? É porque toda intimação é pessoal. Mesmo que a gente peça, por exemplo, suspensão do processo, que é uma coisa simples, né, do tramitar da execução, quando a gente não encontra bens, essa suspensão do processo, eu tenho que dar ok. Eu peço suspensão, o juiz vai lá e despacha, ok em relação à suspensão. O processo vai para mim, eu falo assim, ok em relação ao despacho. Toda intimação é pessoal, tá bom? Então vamos analisar aqui com base nessas informações. Letra A. Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal. Vimos que é sim. No entanto, a intimação da União por meio de publicação no órgão de imprensa oficial foi regular. Nossa, essa está toda ao contrário, né? Letra B. É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, tendo sido regular a intimação por meio de publicação no órgão de imprensa oficial. A intimação é pessoal. Segunda parte aí ficou errada. Letra C. Não é possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, nem a intimação da União por meio de publicação do órgão oficial,
por qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento. Também está errada, né? Pode sim o seguro-garantia e a intimação é pessoal. Letra D. É possível o oferecimento de seguro-garantia para garantir a execução fiscal, porém, na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Tá aí o fundamento para você. O artigo 9º, inciso 2 da LEF, fala do seguro-garantia como modalidade de garantia da execução. E o artigo 25 da mesma lei fala para nós sobre essa ideia da intimação pessoal da Fazenda Pública, tá bom? Ela fica jogando com isso. Bom, lá no curso intensivo, o prof dá a dica para você e você tem acesso a esse material, né, gente? Que é o seguinte, a LEF, ela tem 42 artigos. E aí o prof recomenda que você faça a leitura de todos esses artigos. Só que até para te ajudar, eu faço um grifo lá, eu faço um negrito, naqueles artigos que são mais repetidos, aqueles que mais aparecem na hora da prova. A hora que você estiver navegando pelo material, você vai ver que exatamente isso está lá. A intimação pessoal estava grifada, a apresentação das modalidades de garantia também estavam grifadas. Então, se você ler pelo menos ali uns 17, 18 artigos que estão em negrito, isso te ajuda demais para você chegar confortável aqui na sua prova, tá bom? A gente tem que entender qual é a conversa que ela está tendo conosco. Então, bastante cuidado com essa daí. Vamos para a próxima. A pessoa jurídica A declarou débitos de imposto de renda que, no entanto, deixaram de ser quitados. Diante do inadimplemento do contribuinte, a União promoveu o protesto da CDA decorrente da regular constituição definitiva do crédito tributário inadimplido. Com base em tais informações, no que tange à possibilidade de questionamento por parte da contribuinte em relação ao protesto realizado pela União, assinale a afirmativa correta. Já vou para a assertiva para você ver qual o jogo que ela vai fazer, qual a história que a gente vai discutir, mais uma vez, te cobrando uma atualização, gente. A prova quer saber se você está estudando, eu vou falar isso 1000 vezes na sua cabeça, porque você tem que estudar mesmo. Letra A. O protesto da CDA é indevido, uma vez que o crédito tributário somente pode ser cobrado por meio de execução fiscal. O protesto da CDA é irregular, por se tratar de instrumento extrajudicial de cobrança, com expressa previsão legal. O protesto CDA é regular por se tratar de instrumento judicial de cobrança, com expressa previsão legal. E D. O protesto da CDA é indevido por se tratar de sanção política sem previsão de lei. Vamos aproveitar para desenhar isso aqui. Vamos voltar aqui na nossa linha, aproveitar ela aqui. A nossa linha do tempo que fala o quê, gente? Nós vimos aqui que o contribuinte tem que pagar a conta dele. Se ele não paga, ele será inscrito em dívida ativa, vai gerar a CDA para mover a ação de execução fiscal. Não esquece, nule execute o sine título, é nula a execução sem um título. Ok. A CDA, certidão da dívida ativa, gente, é um título executivo extrajudicial. Extrajudicial. Então você viu que a questão ficou jogando ali que a cobrança é judicial, que a cobrança é extrajudicial, então a CDA é um título extrajudicial e vai embasar a execução. Esse aqui, ó, termo de confissão de dívida, também é um título, tá? Então se por acaso o contribuinte confessa um tributo, parcela um tributo, assina um termo de confissão de dívida, o fisco ainda nem construiu o caminho dele para poder chegar na CDA, ele pode utilizar o TCD, o termo de confissão de dívida, tá? É nula a execução sem um título, então precisa de para uma execução de um título executivo judicial ou extrajudicial. CDA extrajudicial. Aí vem a conversa do protesto. Eu tenho uma história para te contar para você ver o tanto que isso é maluco, e às vezes é o dia a dia, gente, que vem entregar para a gente uma resposta. Quando o prof fala para você que o direito tributário é uma das matérias que você mais vive na sua vida, é exatamente por isso. Esse dia a dia, ele vai mostrar para você o caminho e o que está acontecendo. Os entes tributantes já estão usando muito o protesto extrajudicial da CDA.
o que de alguma forma já acaba respondendo a questão aqui para você. Mas deixa eu contar uma historinha aqui para você. Isso foi o julgamento de uma ADI. E essa ADI veio falar sobre a legalidade do protesto da CDA, que é título extrajudicial. Você já viu aqui comigo, ó, inciso 2, que o protesto judicial, tá, pode ser feito, é inclusive uma causa interruptiva da prescrição. Então é por isso que ainda mais te confunde. Deixa eu contar aqui o que aconteceu com o cliente do prof. Chegou um rapaz, sentou na minha frente, eu não o conhecia, e ele tinha um frigorífico no interior aí de um estado, e aí ele sofreu um problema pesado lá, ele tomou 2 multas. Ele tomou uma multa de R$700 mil e uma multa de R$1.200.000, por erro do contador. Tem muito contador ruim, assim como tem muito advogado ruim, como tem muito médico ruim, tem muito profissional ruim, tá? Não estou falando mal de contador aqui não. Assim como tem muita gente boa, tá? Então isso aqui já serve como um alerta para nós, gente. O contador tinha uma obrigação de apresentar lá uma obrigação acessória que é o SPED. É uma obrigação besta, simples dele apresentar. E ele não apresentou. E a empresa que tem que apresentar, o contador é nomeado pelo dono da empresa, né? Tem a confiança, é igual advogado, é cargo de confiança, né? Se o seu cliente não confiar em você, ele não te contrata. E é por isso, gente, que a sua prova conta história. A prova vai contar a história para você. O cliente, ele vai chegar e vai sentar na sua frente e vai contar a história dele. E aí ele quer que você diga para ele se pode, se não pode, se está certo, se está errado, se tem alguma coisa que ele pode fazer. Porque se você virar para ele e falar o seguinte, não, sabe o que é? Vou dar uma estudada aqui, depois eu te ligo, ele não volta nunca mais. Não volta. Então é por isso que sua prova faz isso, é para te preparar lá para frente. O cliente vai chegar, contar a história dele e você tem que dizer se está certo, se está errado. A gente vai ver que na prática, geralmente um leque de possibilidades se abrem. Na OAB não, você tem que cravar uma coisa só, uma resposta só, é assim que funciona. Mas beleza, até aí tudo bem. Qual que é o detalhe, gente? O contador dele tinha que cumprir uma obrigação acessória que era apresentar SPED fiscal. E não apresentou. Quando você descumpre uma obrigação acessória, igualmente descumprir uma obrigação principal, você toma uma multa. E ele tomou uma multa de R$700 mil e uma multa de R$1.200.000. E ele chegou meio apavorado para poder conversar comigo. Tinha um que estava em auto de infração e tinha outro que estava em execução fiscal. Mas dava para levar, porque eu falei, cara, você quer pagar isso aqui agora? Não. Então, para defender, tem que garantir o juízo, tem que fazer isso. Foi mostrar para ele qual seria o caminho. Doutor, então vai vendo o que faz, vamos traçar uma estratégia, eu vou tocar meu barco aqui. Até que na outra semana, ele me ligou desesperado, pediu reunião, sentou lá na minha frente e falou assim, doutor, recebi um protesto, ferrou minha vida. Por quê, gente? Porque o protesto, ele vai registrar lá, aquele protesto de cartório mesmo, de título, registra a dívida. Esse rapaz, de forma específica, ele comprava todas as coisas dele, lá do frigorífico dele, por cheque. E a hora que protestou ele não conseguiu comprar mais. Ele não teve mais prazo, ele não teve mais desconto, ele não teve mais nada. Você quer saber o que aconteceu com ele? Ele quebrou. Ele quebrou porque ele não tinha o que fazer. Ele tinha que pagar a dívida dele. Como é que você libera um protesto? Pagando. Então, se ele comprava tudo por cheque, quem que é o doido que vai vender alguma coisa para outro tendo protesto lá de R$2 milhões? A chance de você receber a sua conta vai embora. Então a pessoa parou de vender para ele. A execução ela é muito mais séria, porque ela é expropriatória, então ela vai invadir seu patrimônio, ela vai pegar sua casa, seu carro, sua conta e etc. Só que o que de fato gerou preocupação para ele foi o protesto. Olha a história do dia a dia, gente. A CDA é título executivo extrajudicial e o protesto é legal. Foi quando ele me perguntou, eu falei, doutor, tá certo isso, cara? Infelizmente, no que diz respeito ao protesto, tá. Foi um julgamento lá no meio de 2017, em que o STF foi analisar a constitucionalidade do protesto extrajudicial. E olha, aqui a gente tem a interdisciplinariedade, gente, que é a seguinte. O processo civil, o Código de Processo Civil, o CPC lá novo, de 2015, ele trouxe várias soluções alternativas ao conflito. Tanto é que você vai entrar com a petição inicial hoje, vai entrar com a ação, você tem que colocar lá se você quer a audiência de conciliação no começo, antes do processo ou não.
O que é isso? Ela quer gerar uma alternativa para que não fique somente na ação, na demanda, o juiz tendo que dar a resposta dele. E tem um monte de tribunal de justiça que coloca aí banca permanente de conciliação, tá? Coloca lá centro de justiça e de conciliação. Então tem vários tribunais de justiça que já usam isso aí também para deixar à disposição das partes uma possibilidade de conciliação para evitar a demanda. O que é essa história dentro do direito tributário? Autorizou-se o protesto da CDA de forma extrajudicial para compelir o cara a pagar, porque eu travei ele. Ele está lá registrado no cartório, ninguém vai comprar, ninguém vai vender mais nada desse cara. E aí, gente, a maioria dos municípios estão protestando já os contribuintes que não pagam IPTU, a maioria dos estados estão protestando os contribuintes que não pagam IPVA, tá? Aí você vai encaixando tudo isso com o DF, né, gente? O DF sempre cumulativo, a competência dele. Então, virou essa conversa, virou essa história. O que você precisa lembrar? A CDA, Certidão da Dívida Ativa, é um título executivo extrajudicial e agora esse protesto está legal. Bora para a questão? Pessoa jurídica, vamos ler de novo? A declarou débitos de imposto de renda que deixaram de ser quitados. Diante do inadimplemento da contribuinte, ela promoveu o protesto da CDA decorrente da regular constituição definitiva do crédito. Com base na informação, letra A, o protesto da CDA é indevido, ele é devido. Letra B, o protesto da CDA é regular, ok? Por se tratar de instrumento extrajudicial de cobrança com expressa previsão legal. É exatamente isso aí. CDA, expressa previsão legal, olha quem fez isso, ADI 5135, ADI 5135, que julgou a constitucionalidade do protesto extrajudicial da CDA. Veja que as outras ficam trocando, né? Ó, se tratar CDA é regular, mecanismo judicial, CDA é extra. Protesto da CDA é indevido, ela trocou aqui, por se tratar de sanção política sem previsão de lei. Nossa, essa aí mandou mal pra caramba, né? Então, bastante cuidado, viu, gente? Pelo jeito que ela vai discutir, ela quer saber o dia a dia, ela quer saber se você está atualizado. Tem mais uma questão para a gente tratar e a gente vai fazer isso no nosso próximo bloco.